E aí, turma, professora Michele aqui. Agora vamos começar mais uma temática com vocês, né? Boa noite para todo mundo que está assistindo ao vivo, para todo mundo que está em tempo real aqui conosco, assistindo a nossa aula segundo simulado, tá? Mas é mais do que um simulado, eu sempre falo. Desde quando nós começamos na segunda-feira, isso aqui não é só resolução de questões, não. Nós vamos direcionar. Porque, principalmente em relação a esse assunto aqui, eu sei que muitos de vocês nem pegaram ainda. Por quê? Porque estão focados aí nas 15 questões de SUS, estão morrendo de medo do português, da FGV, que não é para ter tanto medo assim, mas tem muita gente morrendo de medo desse português da FGV. Então, estão focados aí no português, que é uma dificuldade de muitos. Estão focados em SUS, são 15 questões, e estão focados, obviamente, na prova de conhecimentos específicos. E aí, eles vão deixando a legislação da EBSER para o final. Para o final de tudo, e pode ser que não dê tempo. Então, já que você ainda nem começou, ou começou muito ali, meio que mal, legislação, a estudar a legislação aplicada à EBSER, faça o seguinte, assista essa aula, que quando for amanhã, você vai estudar de forma mais clara e direcionada, tá? E organizada. Por quê? Porque, primeiramente, nessa reta final, nós vamos organizar teus estudos, organizar teu pensamento no que é principal, no que é importante você focar, no que tem uma tendência maior de cair nas provas, tá? Obviamente que o conteúdo todo você vai estudar, mas tá faltando pouco tempo para a prova. Eu considero pouco tempo devido à grandiosidade do concurso e à quantidade de conteúdos. Por exemplo, saiu o edital hoje do MPU, e se você for ver realmente, o MPU tem muito mais conteúdos e muito mais conteúdos que nós, profissionais da saúde, não dominamos, tá? Vai cair lá uma série de conteúdos, 5 questões cada de conhecimentos que não são aplicados à área da saúde diretamente, que nós vamos precisar estudar para o MPU. E aí você me pergunta, né, professora, eu priorizo o volume de conteúdos da EBSER ou eu priorizo o volume de conteúdos do MPU? É a mesma banca, é FGV também. Olha, se você for entrar nessa de estudar para o MPU junto com a EBSER, você vai desfocar. Vou logo dizendo. Por quê? Porque o MPU, a prova do MPU, são diversas disciplinas. Eu nem lembro quantas, mas são 6 ou 7 disciplinas que você vai ter que estudar em muitas disciplinas, né? A grande maioria, exceto conhecimentos específicos e português. Aí eu vou separar essas duas. Mas todo o resto, você nem vê passar na frente da EBSER. Então, gente, não dá certo misturar as coisas. O que eu indico você fazer? Se você quer realmente estudar para a EBSER, tá? Se o seu foco é EBSER, até o dia 16 a prova da EBSER, confirma aí no chat. Confirma aí. 16, é? Até o dia da prova da EBSER, você vai focar exclusivamente nesse concurso aqui, tá? Nesse concurso aqui. Depois, a partir do dia 16 até maio, que é a prova do MPU, aí você direciona para as outras disciplinas do MPU. Por que, professora, para as outras disciplinas? Porque você já vai ter estudado, acho que praticamente tudo de conhecimentos específicos estudando para a EBSER. Você vai ter estudado praticamente tudo de português estudando para a EBSER. Então, o que você vai focar principalmente? Você vai focar nos demais conteúdos se você quiser tentar o MPU. Mas, ou vice-versa, esquece a EBSER e foca agora no MPU. Tá bom? Esquece a EBSER. Não dá para misturar as coisas, não. Eu não indico.
eu não indico porque você vai acabar se perdendo. Se perde em um concurso só, imagine dois bem diferentes, né? Embora seja a mesma banca, Agora vamos lá, né? Vamos aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, não. Olha aqui pra essa tela. Que tá bem aqui. Já deixaram o like? Assistiram a de ontem e a de antes de ontem. Semana que vem tem mais surpresa aí pra vocês. Pessoal que tá nas nossas turmas. Vocês têm que estar aqui. Vocês têm que estar assistindo essas aulas, tá? Vai pra plataforma? Vai. Mas vocês também têm que estar aqui. Tá bom? Não percam o foco, não. Fiquem focados nas aulas que também são revisões para vocês. Isso aqui vai sair do YouTube. Acho que nós vamos deixar 2, 3 dias e tchau, YouTube, só a plataforma. Tá bom? Agora vamos lá. Pessoal, tá aqui. São 6 pontos do edital. São 5 questões de legislação da EBSER. E você vai fazer o seguinte. Você vai olhar esse conteúdo e você vai olhar de forma lógica a partir de hoje, tá? Qual foi o documento que instituiu, ou seja, que criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? Foi a Lei 12.550. Ó, eu tô contando com você, você já deixou seu like aí e que você já compartilhou essa live com outras pessoas, essa aula com outras pessoas, tá? Você já ajudou outras pessoas aí. Deixa eu só aumentar aqui o zoom, porque tô achando que tá curtinho. Onde é que eu aumento aqui, né? Pronto, ó. Show agora. Então, faça o seguinte. Outra coisa, pegue papel e caneta, tá? Pegue papel e caneta para você ir anotando aí. Então, vamos lá. Direto ao ponto. Como é o esquema aqui? Uma tabela, tá no teu material. Teu material fica fixado aqui no chat. Ó, a equipe coloca aqui fixado nos comentários e fica compartilhando também com vocês esse material de vocês, tá? E aí você tem essa tabela aqui, tem todos os pontos do seu edital, tem o que você precisa focar principalmente, são os principais pontos de cada legislação dessa, e tem um link da legislação que será cobrada na sua prova, de forma completa, tá? Para você ir acessando ela na hora que você quiser, na hora que você achar que deve. Preste atenção. A lei de criação que autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares em 2011 foi a Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, tá? Primeiro ponto, não dá para estudar legislação da EBSER, não dá para entender minimamente a EBSER sem estudar os 18, né? São 18 artigos dessa Lei Federal 12.550. Então, eu não brinco com ela. Por quê? Quando se trata de IBFC, que foi a última banca que fez o último concurso EBSER, que fez muitos outros, mas estou falando aqui do último, ela fez uma jogada diferenciada. Ela colocou mais questões da Lei 12.550 para a área administrativa. Quando foi na área assistencial, aí o IBFC esticou a baladeira. Esticar a baladeira, gente, é aprofundar, tá? É cobrar questões difíceis. A prova de legislação da EBSER de 2023, na verdade foi em janeiro, né, começo de 2024, mas do edital de 2023, ela foi uma prova aprofundada para a área assistencial. E aqui eu estou falando principalmente com os profissionais que vão fazer para a área assistencial. Quando você olha lá, área administrativa, prova para engenheiro, as provas para a área administrativa como um todo, assistente administrativa, analista administrativo, essas questões, elas cobraram bem mais questões do basicão da legislação da EBSER, e aí eu falo da Lei 12.550. O que nós podemos esperar da FGV? Nós podemos esperar da FGV, por exemplo, são 5 questões, né? Então, uma questão aqui da Lei Federal 12.550, eu acredito, né, que eles vão escolher entre o regimento interno e o Estatuto Social. Por quê? Porque existe uma lógica, uma integração entre esses dois. Daqui a pouco eu explico para vocês do que se trata. Então, eu vou aqui em uma questão do Estatuto Social. Eu acredito que vem aqui uma questão do Código de Ética e Conduta dos Profissionais da EBSER. Eu acredito que vem uma questão do Regulamento Pessoal. E eu acredito que vem uma questão da norma.
Eu não sei se eles vão ficar ali entre regimento interno ou regulamento pessoal. Pode ser também, por exemplo, que eles coloquem uma questão de regimento interno e não cobrem o regulamento pessoal. Ou coloquem uma questão de regimento interno, uma questão de regulamento e não cobre a norma. Ou que vai falar ali das penalidades, que eu acredito que de todos esses documentos, a norma é o documento mais complicadinho de você entender. Mais complicadinho, tá? Não tem nada aqui extremamente difícil que você não consiga compreender. Mas para mim, regimento interno, tá? E normas são os dois documentos que eu acho que nós temos não maior dificuldade de entendimento, mas maior dificuldade de compreensão, de apreensão de informações para lembrar na hora da prova. Porque quando você olha aquela quantidade de áreas vinculadas à presidência, à vice-presidência, aquele organograma gigantesco da EBSER que está lá no regimento interno, você fica doidinho, né? E aí cai esse negócio, aí você pode ser que você não lembre na hora da prova. Vou ficar doida? Vou ficar morrendo de decorar as coisas aqui? Vai não. Você vai para o que há de principal. Não dá mais tempo você ficar quebrando cabeça com conteúdo que você nem sabe se vai cair. Tá? Com assunto que você nem sabe se vai cair. Tem que estudar tudo? Tem que estudar tudo, mas otimiza a coisa, porque senão você não evolui. Então, vamos lá. A Lei Federal 12.550, eu te indico, tá, Juliana? Que você estude ela completa. É aquele o básico à prova, começa dela. Sem ela, tu não entende nada de EBSER. Não dá para entender de EBSER sem saber finalidade, sem saber as principais competências, sem saber de onde vêm os recursos, sem saber como é que serão contratados os profissionais, sem saber o básico, beleza? Aí tá aqui a lei de forma mais atualizada. Aí você vai para segundo, eu não estudaria o regimento interno. Eu estudaria primeiro, vou até apagar aqui para colocar na sequência para vocês, tá certo? Vou colocar aqui na sequência para vocês entenderem. Vou colocar aqui, é ruim apagar isso aqui com borracha, porque ele acaba aqui. Vou colocar aqui na sequência para vocês, que fica mais fácil. Ó, primeiro você estuda a lei federal. Segundo, você vem para o Estatuto Social da EBSER. Em segundo plano, você vem para cá, tá? Eu coloquei na sequência que o edital dispõe, mas vou mudar aqui a sequência de estudo para ficar uma coisa mais lógica. Terceiro, você vai vir para o regimento interno, porque o regimento interno, ele regulamenta, ele explica em detalhes o Estatuto Social. O Estatuto Social, ele vai explicar a organização e o funcionamento da EBSER. Então, ele vai falar dos órgãos, ele vai falar da finalidade, ele vai falar dos recursos, ele vai repetir muita coisa que está na Lei 12.550, ele vai atualizar o capital social da EBSER, por isso que a cada ano o Estatuto Social ele é atualizado na Assembleia Geral da EBSER, a cada ano esse Estatuto Social ele é atualizado, e inclusive o capital social da empresa também é atualizado, porque ele começou lá nos primórdios com 5 milhões, né? Hoje está muito mais que isso, obviamente. Então, em terceiro, eu vou para a regulamentação desse Estatuto Social, que vem no regimento interno, que é o funcionamento interno e a organização interna da EBSER. Terceira coisa, eu vou saber como devem ser, né? Como é que eu posso dizer? Como deve ser a conduta dos profissionais, o que é proibido, o que é dever e responsabilidade desses profissionais, quais são os valores defendidos pela EBSER. Então, ó, aqui, que é importante que você saiba, tá aqui, ó, Código de Ética e Conduta, eu iria em quarto lugar. Em quinto lugar, eu iria para o regulamento de pessoal. E esse documento aqui, eu acho ele fenomenal para quem vai entrar na empresa. Eu acho ele um fenômeno, não só para você estudar para concurso, mas para você entender de muitas coisas que é dúvida da grande maioria dos candidatos, tá? Então, em quinto lugar, eu iria para esse, e esse aqui eu deixaria em sexto, porque a norma operacional de controle disciplinar, ele vai falar quais são as penalidades, o que é uma investigação preliminar, o que é um termo de ajustamento de conduta, tudo isso, e aí é importante que você saiba esses pontos principais. E aí, primeiro ponto, estuda essa daqui completa, parte dela, tá? Rapidamente você consegue estudar a Lei 12.550, se é que você não já estudou essa lei completinha. Esse básico aqui é essencial para você, inclusive, desenrolar muitas outras questões, inclusive do Estatuto Social,
tá bom? Aí, em segundo lugar, você vai vir para o Estatuto Social e aí, claro, aquele início geral, ele vai repetir, você vai dar uma lida, mas ele vai repetir muitas informações que eu já tenho aqui na Lei 12.550, que eu já aprendi na Lei 12.550. Então, vai funcionar meio que como uma revisão. Mas, no capítulo que fala de Assembleia Geral, e quando ele começa a falar dos órgãos sociais e estatutários, aí você precisa parar e focar, tá? Então, quando ele falar em Assembleia Geral, começar o capítulo de Assembleia Geral e o capítulo dos órgãos sociais e estatutários, cuidado. Cuidado com a história das reconduções, cuidado com o tempo de mandato, ali de vigência do cargo, cuidado com as possíveis substituições e as principais, e principalmente a composição. Começa do básico, composição de conselho fiscal, diretoria executiva, tá? Então, toda essa composição, quem são esses membros, depois como acontecem as reuniões, qual é a periodicidade dessas reuniões e com quanto tempo eles ficam ali naquele conselho, eles podem ficar naquele conselho, se eles podem ser destituídos a qualquer tempo ou não, se existem uma ou duas possibilidades de reconduções. Então, tudo isso é importante para você saber ali em se tratando do Estatuto Social da EBSER, tá? É importante, importantíssimo, importantíssimo, porque é o que mais cai em prova, beleza? Aí, depois de estudar o estatuto, você vai para a regulamentação desse estatuto, aí vai para o regimento. Vem aqui que eu vou te mostrar aqui um negócio. Olha aqui, ó. Eu coloquei toda a legislação deve ser aqui, ó, tudo que você precisa. É como se eu tivesse clicado lá nos links, sai clicando e abrindo aqui as páginas para você. Quando eu falo do regimento interno, tá, da EBSER, aí você vem para todo esse regimento interno. Ele vai falar novamente dos órgãos sociais e estatutários, ele vai falar das áreas vinculadas, vai falar da estrutura organizacional e as vinculações da EBSER, quais são as áreas vinculadas à presidência, à vice-presidência, tá? A diretoria, cada uma das diretorias, ó, diretoria de gestão de pessoas, diretoria de orçamento e finanças, diretoria de atenção à saúde, diretoria de ensino, pesquisa e inovação, diretoria de administração e infraestrutura, tá? Diretoria de tecnologia da informação. E aí, por fim, aqui, por fim, entre aspas, né? Depois ele vai entrar nos colegiados internos. Quais são os colegiados? Como eles se organizam? Quais são as formas? O que é uma câmara técnica? O que é um centro de competência? O que é uma comissão? O que é um comitê? O que é um escritório? O que é um grupo de trabalho? O que é um núcleo técnico operacional, tá? Então, essas definições também podem se transformar em questões na sua prova. E aí ele vai regulamentar as competências dos colegiados internos da EBSER, tá? E aí, ó, competências de cada uma daquelas áreas, ó, presidência, vice-presidência, diretorias, coordenadorias, supervisões e serviços. Quais são as competências dele? Vou ficar decorando isso aqui? Não, vou dar uma lida. Dá para decorar? Não dá. Não se iluda. Não dá com o tempo que você tem. Eu não acredito, tá? Eu não acredito muito nessa história do decoreba, não. O que é comum a todos os diretores? Aí ele vai falar comum às assessorias, que são áreas vinculadas lá, tá? E as coordenadorias, o que é comum? E aí vamos lá, as competências específicas. Competências específicas, presidência, vice-presidência, assessoria. E aí esse regimento interno ele vai se desenrolar em cada uma das competências. É uma aula pesada? É uma aula muito pesada. Não vou mentir para você. A aula de regimento interno, se eu tivesse começando a estudar agora a legislação da EBSER, eu iria estudar aulas de regimento interno? Iria. Mas eu não iria quebrar muito a minha cabeça com o regimento interno, porque é um documento enorme e é um documento que precisa de estudar uma vez, estudar a segunda, estudar a terceira, para você começar a realmente entender e absorver. Porque são muitos detalhes. Beleza? Mas tá aí, pessoal, ó, regimento interno da EBSER tá aqui, 28 de março de 2023, e é o que nós temos aqui, o nosso regimento interno, beleza? Aí vem aqui o Código de Ética e Conduta da EBSER. Esse aqui eu amo. Por quê? Porque é um documento que você vai estudar, ó,
principalmente, em relação ao regimento interno, né, que eu falei para vocês, estrutura organizacional, reflita em cima dessa estrutura organizacional, não fica só lendo de forma aleatória, não. Reflita em cima o que está vinculado à presidência da EBSER. A presidência está lá em cima. O que é vinculado à presidência? Aí depois da presidência vem vice-presidente da EBSER. Quais são as áreas que estão vinculadas a esse vice-presidente? Aí você vai montando e tentando organizar na sua mente a estrutura organizacional da empresa, tá? Então reflita em cima dessa estrutura organizacional. Segunda coisa, se for para focar em competências específicas, eu focaria nas competências específicas da presidência da EBSER, tá? Porque se você for focar em competências de uma assessoria, de uma coordenadoria, da vice-presidência, vai ficar muita coisa na tua cabeça. Então, eu focaria nas competências do que é da presidência da EBSER e talvez também da vice-presidência, porque eles podem ali conflitar um com o outro, beleza? Na questão. Em quarto lugar, depois do regimento interno, lembrando, Lei Federal, Estatuto Social, Regimento Interno. Em quarto lugar, eu iria olhar o Código de Ética e Conduta da EBSER. De todos os documentos, depois da Lei 2550, de todos, é o que eu acho mais tranquilo de se estudar e mais gostoso de se estudar. Eu acho esse Código de Ética e Conduta. Esse código de ética você vai focar principalmente em deveres e vedações, o que é dever e responsabilidade de quem atua na EBSER, de quem está vinculado à EBSER, lembrando que a abrangência vai muito além das pessoas dos empregados públicos da EBSER, tá? Vai muito além disso, você tem que saber essa abrangência, estagiários, residentes, enfim. E é importante que você saiba os princípios, os valores da empresa. Então, foca principalmente nesses dois, tá aqui o link também. Aí vamos para o quinto lugar, que é o regulamento de pessoal. Esse aqui era para ser assim, antes de você entrar nessa empresa, você vai ter que ter conhecimento total desses dois documentos aqui. Primeiro, claro que a lei federal é o básico, mas para você, tá, não ser prejudicado, depois que você assumir o seu concurso, cuidado com a ética e a conduta da empresa, as normas de ética e conduta da empresa. Segundo, entenda o regulamento pessoal para você entender. Remuneração, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para ti, um exemplo claro e prático. Olha o regulamento pessoal. O regulamento pessoal eu tenho bem aqui, em relação à jornada de trabalho, e eu tenho aqui em relação ao capítulo 6, em relação à remuneração. Vamos aqui na remuneração. Também é um documento rápido, né? Eu não acho um documento difícil de se entender. Olha a remuneração. A remuneração do empregado deve ser compreende salário base, que é o que está lá no teu edital, tá? Lá no teu edital tem o salário base. Então, eu vou ganhar só aquele que está no edital? Não, vai não. Ele tem o salário base, aí ele tem o valor, eu não consigo riscar aqui, o salário fixado do cargo, em comissão e função gratificada, se for o caso. Ele tem os benefícios remuneratórios, que se não me engano, agora em 2025, por exemplo, vale a alimentação que se recebe, o valor de alimentação que se recebe na EBSER vai para R$1.000, se eu não me engano, tá? Então, benefícios remuneratórios, outras parcelas remuneratórias decorrentes da legislação aplicável, lembrando que você que será regido pela consolidação de leis de trabalho, então tem acordos coletivos, então de acordo com o acordo coletivo ou uma autorização da diretoria executiva, aprovada pelo Conselho de Administração, observando as competências do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre esse assunto. E aí eu tenho aqui, o que é o salário base e o que é a remuneração. Além disso aqui, não é importante para tu saber logo. Como é que você pode ser removido da EBSER? Vou tentar para a macro-região 5. Me diga aí quem é que vai tentar para a macro-região 5. Me diga aí se você vai para 2 ou se você vai para 5. Estou falando aqui as duas principais escolhas, né? Que eu acredito que serão. A 2 aqui, Ceará, e a 5, Uberlândia, UFRJ, né? Me diga aí qual é. O UFSCar, esses aí são da 5. Então, me diga aí qual é a macro-região que você escolheu.
na sua inscrição ou irá escolher, caso não tenha realizado essa inscrição ainda. Mas, digamos que você vai tentar para a macro-região 5. E você quer ser removido daqui a 2 anos, quando abrir edital de remoção. Você quer sair de lá, por exemplo, um professor do curso MS, professor Alan, ele é da EBSE, Uberlândia, e ele acabou de ser removido, ele saiu de lá e vai assumir aqui do lado do Ceará. Ele queria vir para cá, não conseguiu, mas conseguiu vir para Natal. Ou seja, qualquer coisa ele está aqui. Inclusive, essa semana ele está aqui, no curso MS. Então, está aqui em Fortaleza. Então, pessoal, é isso. O que é importante que você saiba? Como é que eu posso ser removido? O que é cargo em comissão? O que é função gratificada? Entender isso aqui. Então, reflita em cima disso aqui. Aprenda isso aqui. Porque se você aprender, não tem prova que te pegue, não tem banca que te pegue, tá? Tem banca que te pegue. Então, em relação ao regulamento pessoal, ele é muito importante para ti. Cuidado com as definições que nós temos no início. Ó, o quadro de pessoal deve ser, é importante você entender sobre o quadro pessoal, mas em suma, entenda esse documento. Entenda esse documento. Entenda as regras da EBSE, certo? É um documento feito pela Diretoria de Gestão de Pessoas que ele vai dar todo o regramento, todo o regulamento de pessoal da empresa. E, por fim, o documento que eu acho mais difícil de todos, tá? Por quê? Porque é um documento que ele meio que destoa dos demais, embora ele seja também igualmente importante, que é a norma operacional de controle disciplinar da EBSE. Essa norma operacional de controle disciplinar da EBSE, ele vai trabalhar quais são as normatizações que vão disciplinar as pessoas envolvidas com a EBSE em relação a possíveis desvios de conduta dentro da empresa. E aí, entenda, ó, cuidado com o item que fala de investigação preliminar, cuidado com o item que fala do TAC, que é termo de ajustamento de conduta, e cuidado com o item que fala do processo administrativo sancionador, que é o PAS, tá? Então, esses 3 pontos aí são bem importantes em relação a essa norma operacional de controle disciplinar da EBSE. Fechou, turma? Fechou? Tudo certo? Conseguimos fechar aqui a legislação aplicada à EBSE? Ok. Agora vamos resolver questões, tá? Trouxe algumas questões para vocês verem, algumas questões, 5 elaboradas por mim, e mais outras tantas que eu peguei do último concurso da EBSE. Nós vamos começar do básico, para nós fortalecermos esse básico, e depois vamos resolver algumas questões mais de outros documentos mais aprofundados. Mas isso aqui é para te dar um pontapé e uma orientação inicial do que é importante. Você vai precisar disso aqui, principalmente mais perto da sua prova, tá? E começa. Uma questão te tira desse jogo. Uma questão te tira desse concurso. Então, não desvaloriza as disciplinas. Desvalorize não, porque pode ser que você perca por pouco, tá bom? Vamos lá. Prontinho, agora vamos lá, né? Agora vamos para as nossas questões de forma muito otimizada. Eu vou fazer um bate-bola com a legislação, vou manusear a legislação com vocês, para que vocês fiquem atentos ao que a gente precisa, né? Saber. Às vezes as pessoas só querem assistir aulas e não querem ir para a legislação. Então, vocês têm que se acostumar com essa legislação, porque é essencial para a aprovação de vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui com a nossa primeira questão. Vou fazer um entendimento básico, mas ao mesmo tempo bem aprofundado, para que vocês evoluam na legislação da EBSE, tá? Então, vamos lá, primeira questão. A Lei 12.550 autoriza o Poder Executivo, só pegar aqui minha canetinha, Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, acerca das disposições da mencionada lei, assinale a alternativa correta. Então, a primeira questão, ela pede a correta. Foi uma questão cobrada pelo IBFC no último concurso EBSE e ela vem com as informações básicas sobre a empresa. A EBSE terá sede fora em Brasília, no Distrito Federal, e poderá manter seus escritórios, suas representações e dependências em outras unidades da federação. Até aí,
você já sabe, né? A sede e o fórum da EBSE, ela é em Brasília, no Distrito Federal, mas ela pode manter outros escritórios, representações e dependências em outras unidades da federação. Mas não poderá manter filiais em outros estados, pelo contrário, né? Só o que ela tem são filiais em outros estados. Então, aqui, ó, típico do IBFC, coloca ali um não, coloca ali uma palavra que contradiz o que diz a legislação e o item está incorreto. A EBSE não está autorizada a criar subsidiárias, ela poderá criar as suas subsidiárias, também está incorreto. A EBSE terá seu capital social integralmente sobre propriedade da União, com certeza, é totalmente da União. A EBSE terá por finalidade prestar serviços privados e pagos de assistência médico-hospitalar? Não, os serviços são gratuitos, pessoal, os serviços são grátis, né? De assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico, terapêutico à comunidade, está incorreto. As atividades de prestação de serviço de assistência à saúde prestadas pela EBSE não se encontram no âmbito do SUS, pelo contrário, elas são do Sistema Único, né? Elas são feitas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Questão fácil, não dá para errar essa questão e tem seu gabarito dela, mas é uma questão só para a gente aquecer aqui o nosso entendimento, para a gente entrar na legislação da EBSE propriamente dita. Mas, para aproveitar, vamos revisar, né? Ela terá sede e fórum. Olha aqui, o início da legislação. Eu pego o artigo 1º, aí vou pegando os outros parágrafos subsequentes. Olha aqui, ó. Ela terá sede e fórum em Brasília, no Distrito Federal, pode manter escritórios, representações, dependências, filiais em outras unidades da federação. Beleza. Fica a EBSE autorizada a criar o quê? Subsidiárias para desenvolver atividades inerentes ao seu objeto social, as mesmas características estabelecidas, aplicadas às suas subsidiárias, né? Enfim. A EBSE terá seu capital social integralmente sob propriedade da União, show de bola, você já sabe. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas do orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro, ou seja, haverá, né, poderá acontecer a integralização do capital social, que ele vai ser feito com dotações consignadas do orçamento da União, como pela incorporação de qualquer bem e direito suscetível que possa ser avaliado em dinheiro. A EBSE terá por finalidade prestar serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, também prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, serviço de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ensino-aprendizagem, formação de pessoas na área da saúde pública, observados os termos do artigo 207 da Constituição Federal. No desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, a EBSE deve observar as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério. Cuidado, vinculação da EBSE é ao MEC, mas quando ela vai prestar assistência à saúde, ela deve obedecer à Política Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. É garantido à EBSE o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e seus dependentes de planos privados de assistência à saúde. Então, a EBSE, ela será de acordo, inclusive, com a lei da ANS, né, que deverá ressarcir o Sistema Único de Saúde em caso de atendimento de pessoas que são, que possuem, certo? E também seus dependentes que possuem planos privados de assistência à saúde, de acordo com o artigo 32 da 9656 de 1998, que eu acabei de citar para vocês. Observados os valores de referência estabelecidos pela ANS. Beleza, vamos na segunda questão agora? Segunda questãozinha diz o seguinte: de acordo com a mesma lei, 2550, assinar a alternativa que apresente de forma incorreta uma das competências da EBSE. Então, logo depois do artigo 2º, nós temos as competências da EBSE, tá? E aí vamos às competências. Prestar às instituições federais de ensino superior e às outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas no seu estatuto social. Tá certo ou tá errado? Tá correto. Prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas. Pesquisas básicas, clínicas, pesquisas aplicadas nos hospitais universitários federais e em outras instituições congêneres também é competência da EBSE.
prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão de risco, gestão único, com geração de indicadores quantitativos, indicadores qualitativos para o estabelecimento de metas. Com certeza, você é bem organizado em relação a isso. Prestar serviços de arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições. Tem nada a ver com isso, né? Contribuição social com a EBSER. Você não tem essa função aqui, não. Exercer outras atividades inerentes às suas finalidades nos termos do seu estatuto social. Aí, quando você vem para gabarito item D, de Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá. Ó, o artigo 4º, ele fala justamente de todas essas competências, muitas delas nós trabalhamos aqui nos itens, ó. Administrar unidades hospitalares, prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, ó. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa em instituições federais, prestar serviço de apoio à geração de conhecimento em pesquisas, prestar serviço de apoio ao processo de gestão dos hospitais, exercer outras atividades inerentes à sua finalidade. Aquela história de contribuição social nem aparece aqui. Terceira questãozinha, vamos lá. Professor, é papum assim? É papum assim mesmo. A Lei 12.550 autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada EBSER. Analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. A EBSER, olha como se repete. Terá sede fora onde? Brasília, Distrito Federal, pode manter escritórios, representações, dependências, filiais e outras unidades da federação. Show de bola. A EBSER terá seu capital social integralmente sobre o... Olha, show de bola. As atividades de prestação de serviço de assistência à saúde que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS. A EBSER presta serviços integral e exclusivamente no âmbito do SUS, sim ou não? Sim, verdadeiro. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. É necessário processo licitatório para contratar, para a EBSER estabelecer contratos, por exemplo, com universidades federais, hospitais universitários federais? Não, ela é dispensada de licitação. Então, também está verdadeiro. Todas essas informações, Lei 12.550, qual o gabarito? A de A eu vou passar. Então, marca o gabarito. Não tem para onde correr. É isso mesmo. Agora aqui, ó. Fica a EBSER para fins de sua implantação, autorizada a contratar através de processo seletivo. Professora, o concurso não é por tempo indeterminado, não. Não é concurso, não. É processo seletivo. Agora eu fiquei doida. Como é? É concurso ou é processo seletivo? Funciona assim, pessoal. Entenda o seguinte. A EBSER, ela fará concurso. Tá? Concurso. Se você olhar o seu edital lá no site da FGV, você vai lá ver concurso público, não sei o quê, não, certo? Então, você vai prestar um concurso. Se, por um acaso, a EBSER necessitar de uma urgência ou zerar lá o cadastro reserva de um determinado concurso, não tiver mais como convocar uma determinada categoria, médico, especialista naquilo, e tiver precisando, ela pode lançar, por exemplo, um processo seletivo simplificado temporário, tá? Ou então a EBSER também, que é o que já aconteceu muito, ela pode chamar, convocar profissionais que estão aprovados lá no concurso para assumir temporariamente, isso não vai lhe tirar da lista oficial de contratação, uma função temporária na EBSER. Tá? Só que esse tempo de serviço, ele não pode ultrapassar 2 anos subsequentes. Ou seja, esses processos seletivos, eles são somente temporários. Por quê? Porque o foco da EBSER é concurso. É por tempo indeterminado. Eu tenho diversos alunos que esse ano de 2024, por exemplo, e 2025 estão completando uma década de EBSER. 10 anos de EBSER. Por quê? Porque fizeram o concurso lá em 2014, lá em 2013 e fizeram
10 anos de convocação aqui, tá bom? Então, gente, não fica com medo, é concurso. E é um concurso muito bom. Para profissionais da saúde, eu ouso dizer que é o melhor concurso da atualidade para profissionais da saúde. E não estou falando só de remuneração. Estou falando principalmente de volume de vagas e de possibilidade de chamamentos, tá? Principalmente, porque tu olha lá, saiu o edital do MPU. Beleza, professor, o cadastro reserva, o MPU costuma cobrar, chamar muitos, mas se você olhar para o Brasil inteiro, no máximo 50 redações serão corrigidas, não é isso? 50 pessoas. Então, depois de 50, não tem mais para onde correr, não. Ah, é um concurso com iniciais maiores do que a EBSE? É. Mas a possibilidade de convocação não tem comparação. Infinitamente menor. Entendeu? Então, por isso que a EBSE hoje é o maior concurso para profissionais da saúde do Brasil. E aí, tu não passa nesse. Ou então, as convocações desse, que para o cargo e para o local que você tentou, elas não estão acelerando. Mas aí, você já está preparado, não tá? Daqui a um ano vem outro. Aí, no outro, tu faz a prova com mais segurança. Passa melhor classificado. E aí, tu é convocado. E é assim, EBSE, segredo, você tem que estar preparado. Se prepare com antecedência, que a sua hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Vai chegar e chega. Então, vamos lá. Processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Os contratos temporários de emprego de que trata o CAPT somente poderão ser celebrados durante quanto tempo? Contrato temporário? Durante 2 anos subsequentes. A Constituição deve ser. Isso é o que está na lei, né? Não é a Constituição deve ser, mas eles podem, sim, fazer processos seletivos. Isso é o que está na lei. Mas 2 anos subsequentes. É o máximo... Desculpa. É o máximo de tempo que pode ser estabelecido. Gabarito é o item... Perdão. Item D de dado. Olha o que tem aqui no artigo 10º da mesma lei. O regime de pessoal deve ser permanente será o de consolidação de leis do trabalho e legislação complementar condicionada à contratação prévia, à aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas especificadas editadas pelo Conselho de Administração. Os editais dos concursos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSE poderão estabelecer como título o cômputo do tempo em exercício, 1 ano para cada um ponto para cada ano. Em atividades correlatas às atribuições no respectivo emprego, né? Lá na sua prova de, entre aspas, títulos de experiência profissional, você vai contar lá. Pontuação. Fica a EBSE, para fins de sua implantação, autorizada a contratar mediante processo seletivo simplificado. Pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Isso aqui foi lá no início, mas ao mesmo tempo, isso acontece até hoje. Os contratos temporários de emprego de que trata o CAPT somente poderão ser celebrados durante o prazo de 2 anos subsequentes à Constituição e, quando destinados ao cumprimento do contrato celebrado nos termos do artigo 6º, nos primeiros 180 dias de vigência dele. Os contratos temporários de emprego de que trata o CAPT poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse a 5 anos, tá? Então, prorrogação. Ok, quinta questão, vamos lá. De acordo com a Lei 2.550, isso aqui já é mais perfil FGV, tá, gente? Essas questões aqui foram elaboradas por mim, já são mais perfil FGV. De acordo com a Lei 2.550, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá no primeiro itemzinho da quinta questão. No desenvolvimento das suas atividades de assistência à saúde, a EBSE observará as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Já resolvemos até numa questão, tá verdadeiro. Compete à EBSE prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários federais, não são filantrópicos, lá na lei não tem filantrópico, e as outras instituições congêneres com implementação do sistema de gestão único, com geração de indicadores qualitativos para estabelecimento de metas. Tá falso, porque ele colocou ali hospital filantrópico, tá? É dispensada a licitação para a contratação da EBSE pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, verdadeiro aqui também. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro, gabarito,
C de com certeza você vai passar no EBSER, tá? Sexta questão. Segundo o regimento interno da EBSER, são áreas vinculadas à vice-presidência da EBSER, à exceção de uma, cara de FGV, né? Exceto uma, a exceção de uma. Então, vamos lá. Olha aqui, estou no regimento interno, né? Então, volte aqui comigo no regimento interno da EBSER. Ó, regimento interno da EBSER, vou abrir aqui ele, preste atenção. Ele quer áreas vinculadas à vice-presidência, com exceção de uma. Quais são as áreas vinculadas? Eu tenho, o que na questão tem? Chefia de gabinete da vice-presidência. Aqui eu tenho, ó, vice-presidência, certo? Presta atenção. Chefia de gabinete da vice-presidência. Áreas vinculadas, chefia de gabinete da vice-presidência. Tá correto? Tá correto. Coordenadoria de gestão da rede. Volta lá. Coordenadoria de gestão da rede. Tá correto? Tá correto. Coordenadoria de estratégia e inovação corporativa. Volta lá. Coordenadoria de estratégia e inovação corporativa. Tá lá? Tá aqui também. Assessoria da vice-presidência. Assessoria, AVP da vice-presidência, tá aqui também. Chefia de gabinete da presidência. Gente, se eu quero uma área vinculada à vice-presidência, a chefia do gabinete da presidência é uma área vinculada não à vice-presidência, mas à presidência da EBSER. Então, o item tem que ser o item Ó, chefia de gabinete da presidência é uma área vinculada à presidência da EBSER. Beleza? Gabarito, item E. Cuidado, pessoal, com essa historinha aqui de áreas vinculadas à presidência, à vice-presidência da EBSER, tá? De acordo com o Código de Ética e Conduta da EBSER, julgue os itens abaixo. E aí nós fomos pegando aqui, eu fui pegando aqui, as responsabilidades e as vedações. Então, vamos lá. É responsabilidade e dever do colaborador resistir, denunciar e não se submeter às pressões de colegas superiores, hierárquicos e partes interessadas que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas, ou seja, é dever do colaborador resistir a qualquer pressão de colega superior hierárquico ou as partes interessadas a eles, quando eles quiserem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens de forma imoral, ilegal ou antiética, tá? Não é um direito, é um dever seu resistir a isso, verdadeiro. É vedado ao colaborador alegar desconhecimento desse código para tentar defender-se em caso de cometimento de infração. É obrigatório você conhecer o código. Então, comece a conhecê-lo na fé de que você já está lá dentro. Comece a conhecê-lo, tá? Então, é proibido colaborador alegar, eu não li no código, eu não conheço o código, não recebi o código. Não tem isso. A EBSER buscará adotar medidas para que não haja distinção de tratamento entre pessoas que atuam na empresa, com respeito à hierarquia e ao desempenho das competências de cada um, em conformidade com os princípios e valores fundamentais. Também está verdadeiro. Os 3 estão verdadeiros, então, marque o item correto. Somente o item 1 está correto? Não. Os itens 1 e 2 estão corretos apenas? Não. Somente o 3 está correto? Também não. Todos estão corretos ou todos estão errados? Todos estão corretos. Gabarito D de... Deus é bom. 8ª questão, vamos para mais uma questãozinha. De acordo com o Estatuto Social da EBSER, bora lá, pessoal. Marque o item incorreto. De acordo com o Estatuto Social, marque o que está errado aí. Vamos lá. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica. Cuidado com isso aqui, ó. Esse início é importantíssimo. O que é o Conselho de Administração? Deliberação estratégica e colegiada da EBSER. Deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento com a Lei 13.303 de 2016, que caiu no último concurso, mas que nesse não vai cair, graças a Deus. Verdadeiro.
O conselho de administração, ele é composto por 9 membros. 9 desde quando é EBSER, tá? Então, são 9 membros. Todos eleitos em Assembleia Geral. A Assembleia Geral veio depois, mas o conselho de administração é composto e continua sendo composto por 9 membros, certo? O conselho de administração deve ser composto por, no mínimo, 4 membros independentes, sendo 2 membros indicados pelo ministro do Estado da Educação e 2 indicados pelo ministro do Estado da Saúde. Ou seja, dos 9, 4 são independentes, 2 do MEC e 2 do MS, tá bom? Tá certo isso? Tá não. Vou já mostrar o erro. O gabarito é esse aqui, ó. Com certeza você vai passar nessa prova. O presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo próprio colegiado, pelo Conselho de Administração, dentre os membros indicados pelo ministro do Estado da Educação, que não estejam na condição de membro independente, tá? Então, o presidente do Conselho de Administração vai vir dos indicados do MEC. Então, desde que ele não esteja na condição de membro independente. O Conselho de Administração terá um prazo de gestão unificado de 2 anos, ou seja, a gestão é por 2 anos. E são permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Ou seja, 2, depois mais 2, depois mais 2, depois mais 2. Tá bom? Então, no máximo, 8 anos ali, porque é permitido até 3 reconduções, desde que elas sejam consecutivas. Agora, vamos ver aqui, olha para cá, que eu vou te mostrar o erro do item C. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica, colegiado deve ser, beleza, deve exercer atribuições, considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades da sociedade, no meio da lei, na Lei 13.303 de 2016. A composição é por 9 membros, eleitos pela Assembleia Geral. Cuidado, pessoal, isso aqui é muito básico, você não pode errar isso aqui numa prova, não. E a composição, ó, 3, MEC. Ok? 1, presidente da EBSER. 1, Ministério do Estado da Gestão e da Inovação. 2, Ministério da Saúde. 1, que representa os empregados da EBSER. E 1 da Andifes, que representa indicado pela Andifes. O que é a Andifes? A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, tá? E esse aqui vai ser reitor de Universidade Federal. Beleza? Aí soma aí, então. 3, 9, ou 5, 3, 9, né? 3, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 membros. Beleza? E aí, olha o parágrafo primeiro lá embaixo, o que é que ele diz? O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 2 membros independentes, sendo um indicado pelo Ministério da Educação e um do Ministério da Saúde. Aqui eu tenho o quê? 4 membros independentes, sendo 2, não, são 2, aqui 1 e aqui 1. Belezinha? Show de bola? Agora vamos para o regulamento de pessoal. Olha a nova questão, olha aqui comigo. Segundo o regulamento de pessoal da EBSER e suas definições conceituais, relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, assinale a sequência correta. Primeira coluna, eu tenho a definição. Olha as definições, tá? Cuidado para não cair na sua prova. Empregado, o que é um cargo em comissão e função gratificada, o que é um cargo, tá? O que é um empregado cedido e o que é remoção. E aí, vamos lá. Olha só, preste atenção. Empregado da EBSER que por interesse da empresa for, cedido para a administração pública direta, para suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, mediante processo de cessão. Eu cedi o meu empregado público para essa fundação, para essa autarquia, para essa outra empresa pública ou para essa sociedade de economia mista. Então, o que é isso? É um empregado que sofreu uma cessão. Ele foi cedido. Qual é o número? É 4. Beleza? Então, só pode ser esse ou só pode ser esse, né, Michele? Exatamente. A movimentação
a movimentação, movimentação de quem? Do empregado. No âmbito da sede, para as filiais ou para unidades descentralizadas, ou de unidades descentralizadas e filiais para a sede, que não caracterize necessidade de mudança de domicílio, não gere despesas à EBSER e respeite o limite do quadro pessoal, isso aí, sabe como é o nome disso? Isso aí é a definição de remoção. Composição de funções ou atividades e de atribuições de natureza e requisitos semelhantes e que têm responsabilidades específicas que devem ser praticadas pelo empregado integrante do PCCS da EBSER, esse é o detentor de um cargo. Conjunto de atividades específicas que se diferenciam das atribuições inerentes ao cargo. Ó, eu fui contratada como enfermeira da EBSER. Beleza. Eu tenho lá toda a minha descrição de função. A minha descrição de atividades é essa daqui. Ok. Mas aí, eu agora assumo um outro conjunto de atividades específicas que são diferentes das minhas atribuições quando eu assumi o cargo como enfermeira da EBSER. Olha aqui, ó. Quanto à natureza, ao nível de responsabilidade, ao nível de complexidade, para ocupação em caráter transitório, ou seja, essa função, esse cargo que eu assumi é um cargo transitório, na forma que dispuser o PCCS, plano de cargos em comissão e funções gratificadas. Isso aqui, ó, é um cargo em comissão e função gratificada. Toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, né, tá lá, não é eventual, é EBSER, sob dependência dela, mediante um salário, ele é um empregado. Então, 45321, gabarito é o item A. Cuidado com essas definições, tá? Que estão no regulamento pessoal da EBSER. Pessoal, em breve eu vou voltar com mais questões para vocês. Em breve teremos mais revisões. Vocês gostaram dessa? Gostaram dessa? Querem mais? Querem mais? Pois aguardem. Semana que vem. Vocês não perdem por esperar. Não se inscreveu aqui nesse canal, não? Pois se inscreva no canal para você ser notificado. Porque pode ser que você não acompanhe lá no Instagram, né? Ou então não veja grupo. Então, se você ativar o sino e você se inscrever no canal, você é notificado no seu celular quando tiver live. Tá bom? Então, quando tivermos aula, muito obrigada, turma. Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Se vocês tiverem gostado, deixa um comentário aqui nos comentários desse vídeo, tá? Que é muito importante para a gente, nós termos o retorno de vocês, do que vocês estão achando das nossas revisões. Aqui é só aquecimento, vem muito mais coisa por aí. Dá tempo você levar o primeiro lugar nesse concurso. Tchau e até a próxima. Eu vou pro chat agora para responder vocês algumas coisas que ficaram aí desapercebidas. Tchau, tchau. Deus abençoe.